A vida é muito difícil, principalmente pra gente que não veio de uma família privilegiada. Eu tava com um tempinho antes de ir pra academia e comecei a refletir sobre a minha vida, sobre as lições, sobre minha trajetória e decidi vir aqui compartilhar um pouquinho com vocês. Porque quando a gente tá iniciando na nossa vida adulta, é tudo muito difícil, porque a gente tem que construir carreira, relacionamento, ter nossos bens materiais, crescer na vida, ter saúde mental e tudo isso vai se acumulando e vai ficando cada vez mais difícil. E a minha trajetória foi muito difícil, porque eu não vim de uma família rica, com privilégios. Eu sempre trabalho desde novinha, desde meus 13 anos, sempre tive que ralar muito para ter as coisas. E foi muito, muito difícil. Eu praticamente quase entrei em depressão. Meu início da minha profissão, eu acreditava no meu sonho e queria fazer isso dar certo, porque eu precisava ser alguém na vida. Minha família inteira queria que eu fizesse medicina e eu fui totalmente na contramão, não quis fazer medicina. Então eu precisava provar para eles e para mim que eu poderia ser alguém sem fazer medicina. E então aí eu comecei a empreender e como eu não tinha dinheiro, a gente sabe que para empreender precisa ter um caixa, precisa ter dinheiro. Eu peguei empréstimo com 18 anos, só que eu confiando no meu sonho, sabe? Eu não tinha dinheiro, não tinha condições, não tinha cliente, não conhecia ninguém, porque eu tava numa cidade totalmente nova, mas acreditei no meu sonho. E adivinha? Deu ruim, né? Foi só ladeira abaixo. Aí foi quando eu comecei a entrar num poço, num buraco muito fundo, que vinha dívida, vinha empréstimo, aluguel para pagar, e eu não conseguia ter cliente, não conseguia ter resultados na minha vida. E eu fui ficando cada vez mais deprimida, comecei a comer muito por causa de ansiedade, estresse. Comecei a não querer sair de casa. Toda vez que meus pais, minha família me ligava perguntando: e aí, como é que tá as coisas? Como é que tá a clínica? Como é que tá a sua empresa? Eu não queria falar, porque eu criei um bloqueio dentro de mim. E aí eu ia ficando triste, deprimida, eu não conseguia conversar nem com meu esposo, porque eu tava muito, muito mal mesmo. E aí eu comecei a cair num buraco muito fundo. Eu acho que eu estava realmente quase entrando em depressão. Mas teve um dia que eu falei: eu preciso tentar mais uma vez, eu preciso fazer isso dar certo. Eu não posso desistir, porque eu não quis fazer medicina, né? Eu preciso crescer na vida, eu preciso ter uma profissão. Então foi nesse dia que eu falei: não vou desistir. E eu vou tentar mais uma vez. E aí foi quando eu comecei a estudar, correr atrás, tentar enxergar os meus erros. E com isso eu comecei a crescer, evoluir, comecei a conquistar as coisas, mudei de cidade, mudei a rota e fui realizando os meus sonhos. Mas durante todo esse meu processo eu tirei muitas lições disso e eu quero compartilhá-las com vocês. E uma das lições principais assim que eu tirei na minha vida é que a vida é injusta e tá tudo bem. O meu início eu ficava muito me comparando, tipo, nossa, mas por que tal pessoa tá conseguindo? Por que tá dando certo com ela e não tá dando certo comigo? Será que eu sou o problema? O que eu tô errando? O que eu tô fazendo? Eu olhava pra pessoa e às vezes eu até me achava melhor, tipo, nossa, o meu trabalho é melhor, eu sou carismática, sei falar bem, mas não tá indo comigo, o que tá acontecendo? E aí eu entendi que a vida é injusta e faz parte, sabe? Tem pessoa que é pior que você, que vai crescer, vai viralizar, vai estourar. Tem pessoa que estuda menos que você e vai tirar uma nota melhor no Enem, numa prova, num concurso. Tem pessoa que não se esforça igual você se esforça e vai ter resultado, vai ter um salário melhor. Tem profissão que às vezes trabalha menos que outra e vai ter um salário melhor. E tá tudo bem, sabe? Faz parte. A questão é que você não pode ficar se vitimizando, pensando: ai, a vida é injusta, ai, eu não vou conseguir, ai, eu não tenho dinheiro, eu não vim de uma família. Não, você tem que se autorresponsabilizar, você tem que correr atrás, você tem que falar: nossa, a vida é injusta. Então o que eu faço para mudar esse jogo? Como eu posso ir atrás dos meus objetivos? O que eu posso fazer para conseguir alcançar os meus sonhos, para mudar minha realidade, para mudar minha vida? Você tem um sonho e não tem um dinheiro para investir, que a gente sabe que o dinheiro ele é importante pra gente começar. Então vê se você faz um trabalho extra, se você faz uns bicos de vez em quando, sabe? A principal coisa daqui é: esqueça os outros e foca em você. É sobre você, o que você vai fazer para se diferenciar, como você vai correr atrás, o que você pode fazer para mudar essa sua realidade, porque a vida é injusta sim e você consegue mudar tudo isso mesmo ela sendo injusta. E saiba também que a vida não tem atalho. Gente, essa eu aprendi na raça, viu? Durante essa minha trajetória que eu contei um pouquinho para vocês, eu via muitos amigos que estavam ganhando dinheiro em jogos, em Bitcoin, em criptos, coisas muito fáceis e rápidas. E como eu estava num buraco muito fundo, que meu negócio não estava dando certo, eu queria entrar nisso. Eu também queria atalhos, eu queria coisa rápida, porque eu precisava crescer, eu precisava me sustentar, precisava dar um jeito na minha vida. E foi aí que a gente entrou. E a gente não entrou numa época boa, só que na nossa cabeça era boa, e a gente perdeu mais de 10 mil reais, um dinheiro que a gente nem tinha. A gente pegou um empréstimo do banco
banco, então a gente ficou com essa dívida há um bom tempo. Nem minha família sabe disso, tô aqui contando pra vocês. Mas eu só quero que vocês entendam que a vida não tem atalhos. Tudo é um processo. É de degrauzinho em degrauzinho que a gente vai conquistando as coisas, que a gente vai aprendendo, vai evoluindo. É impossível você estar lá embaixo e já ir pro topo de uma vez. Não é assim. A gente tem um tempo de gestação, tem um processo ali onde a gente vai errando, a gente vai aprendendo, vai evoluindo. Tem que ter um tempo ali de colheita. Assim eu falo mesmo para negócios, para profissão, para academia, para tudo. Numa profissão você não vai abrir uma empresa hoje, vai ter milhares de clientes, crescer, não. Tem toda uma evolução. Na academia também, você não vai entrar na academia hoje, daqui 6 meses você vai estar com o corpo todo trincado. Eu já treino tem mais de um ano e agora que eu tô começando a ver minha definição, porque primeiro eu passei pelo processo de emagrecimento. Emagreci sim, muito rápido ao meu ver, mas agora que tá começando a aparecer as definições. Então, assim, calma, tenha paciência, não queira atalhos, não queira coisas muito rápidas, porque não é sustentável a longo prazo. Eu falo que quando a gente quer um atalho, por mais que às vezes dá um pouquinho certo, a longo prazo vai dar errado. Não tem como dar certo. É nítido isso. Se você tem um pouquinho de dúvida sobre isso, vê relato de pessoas que usou anabolizante, que usaram Ozempic, vê como foi o pós delas lá na frente, em questão estética, em questão de voz, de saúde principalmente, se lá a longo prazo foi bem, se foi saudável. Vê também sobre os vícios, porque a gente só pensa às vezes na saúde, na estética e esquece dos vícios. A gente tem pessoas conhecidas perto da gente que falaram que já usou anabolizantes e depois que parou nunca mais quis treinar, porque não via graça, não via ânimo, tava tudo para baixo, tudo desanimado. Então presta muito bem atenção na sua vida e não queira atalhos. Tenha em mente que a resiliência, a antifragilidade, ela sempre vai te levar a caminhos mais sustentáveis e a resultados a longo prazo, que é o que nos interessa na nossa vida. E eu falo que durante essa minha trajetória, a virada de chave foi quando eu entendi que o ambiente te molda e tudo que você consome, consome você. Eu falo que a gente mudou em julho, eu lembro especificamente o mês. Em julho, que a gente já tava nesse processo de mudança, foi assim, ó, a nossa virada de chave. Porque a gente começou a estudar mais sobre desenvolvimento pessoal, sobre marketing, sobre vendas e percebeu o quanto o ambiente ele te influencia. Às vezes você quer estudar, você quer focar ali no seu trabalho, tá num projeto e tem seu amigo lá te ligando, bora sair. E você fica com medo de falar não pra não perder aquela amizade. Então isso vai influenciando a você focar no seu propósito, no seu objetivo. Porque aí você não quer falar não, você aceita e vai lá sair com seu amigo e aí deixa o seu projeto de lado. E automaticamente também isso vai se tornando normal, digamos assim. Quando você vai amadurecendo, vai entrando nesse processo de evolução, de mudança, você vai se sentindo deslocado, sabe? Do grupinho que você tá ali. As pessoas que você tá inserido, às vezes não quer trabalhar, não tem propósito, não tem ambição, não quer prosperar, só querem viver a vida estagnada, seguindo dia após dia, só quer tirar o salário e jogar no final do dia. E você quer viajar, você quer prosperar, você quer crescer. Então você começa a se sentir deslocado, você começa a não se sentir pertencente àquela tribo, porque o ser humano são pessoas que gostam de conviver em tribo. Você não vê um roqueiro convivendo com um sertanejo, uma pessoa que não gosta de trabalhar com uma workaholic, não vê, gente, não dá certo. Então, olha pro teu ambiente, olha as pessoas que você tá andando, se são pessoas que te impulsionam, que te levam pra frente, que falam, vai lá, vamos junto, vamos correr atrás do seu sonho, ou se é a pessoa que fica te colocando pra baixo, tipo, não, para de trabalhar tanto, por que você tá perdendo seu final de semana? Vai curtir. Então observa o seu ambiente, porque ele atrasa e ele atrasa muito. E eu sei que o que pode acontecer, é o que acontecia comigo também, é que a gente tinha muito medo de não conseguir mais ter amizades. Tipo, nossa, eu perdi minhas amizades de infância. Mas se tem um conselho que eu posso te dar no meio do seu processo de evolução, você vai achar pessoas que também querem evoluir junto com você. Então não tenha medo de ficar sem amizade, porque a partir do momento que você começar uma nova empresa, que você começar a querer fazer academia, querer começar a mudar de vida, você vai encontrar pessoas nesse processo que está alinhada com o seu propósito, com o seu objetivo. Então não tenha esse medo. E outro ponto muito importante também é a questão do que você consome, consome você. E você só vai ter resultados quando você passar a consumir
coisas que te inspiram, que te motivam, que estão alinhadas com o seu propósito. Porque senão você vai ficar perdendo um monte de tempo à toa ali nas redes sociais, um tempo que você poderia estar consumindo coisas que vão agregar, que vão te inspirar, que vão motivar. E você tá ali, jogando seu tempo fora, rolando feed, passa 1 hora, passa 2 horas e você nem vê. E o que isso vai acabar gerando em você? Nada. Só um excesso de dopamina e uma obesidade mental que não vai te levar a nada. E para perceber o que vem na sua cabeça agora, neste exato momento. O que vier é a última coisa que você estava consumindo. Por exemplo, na minha vai vir um vídeo da Renatinha, que é do Mundo Fitness, que eu acabei de ver um vídeo dela correndo. Olha isso, como influencia. Eu tô começando a correr, tô no meu processo de corrida, isso tá na minha mente, que eu peguei uma dica. Então, vê o que tá na sua mente agora. E eu não digo só para vídeos, mas música, jornal, a pessoa que fica vendo jornal o dia inteiro, vê várias notícias, aquilo vai ficando na nossa mente, a gente vai criando aqueles sentimentos dentro da gente, a gente começa a ter medo do mundo quando fica vendo só jornal, porque só passa tragédia, não passa nada de bom. Então a gente, quando vai sair na rua, fica com medo de um assalto, de alguma coisa pior acontecer. Mas quando a gente vai ler um livro, quando a gente vai ver uma série, gente, eu amo série inspiradora, série de empreendedorismo, série de vitória, de conquista. Então, quando a gente vê essas coisas, isso vai ficando na nossa mente, a gente fica com mais vontade, com mais energia, com mais ânimo. Até mesmo uma simplesmente música. Eu sempre brinco no meu Instagram e falo, gente, não tem como se acordar feliz ouvindo Billie Eilish. Você quer acordar feliz, vai ouvir uma música feliz, uma música que faz você querer viver, que faz você querer ter ânimo, energia. Porque se você acorda ouvindo música depressiva, você vai ficar depressivo, é claro, fica na nossa mente. Então toma muito cuidado com tudo aquilo que você consome, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você pensa também, que você fala. Palavras têm poder. A partir do momento que você fica falando muitas coisas, é porque você tá consumindo muito aquilo e tá ficando na sua mente. Essa lição, assim, transformou de verdade a minha vida. E já puxando o gancho para a última lição que eu tenho para te falar, que ela tá totalmente ligada para essa anterior, é que só vai te julgar quem tá pior que você. Esses mesmos amigos que ficam te chamando pra festa, que ficam fazendo piadinha, são pessoas que vai te criticar, ouve aí, são pessoas que vai te criticar mesmo quando você falar que quer estudar em vez de ir pra uma festa. Ele vai fazer piadinha, vai te chamar de bobo, só que quando essa pessoa tá te criticando, diz muito mais sobre ela do que sobre você. Porque quando ela está fazendo isso, ela tá mostrando uma insegurança dela, um medo dela, uma falha dela. Porque muitas das vezes a pessoa julga, mas ela queria estar fazendo o que você tá fazendo, só que ela não tem coragem pra isso. Esses amigos que fazem piadinha, que fica te julgando, eles não têm nada. Então não dê ouvidos pra pessoa que não construíram nada. Porque eu tenho certeza que se você chegar numa pessoa bem-sucedida financeiramente, profissionalmente, espiritualmente e falar que você quer estudar, que você vai começar um novo curso, que você vai mudar de profissão, ela não vai fazer piadinha, ela não vai te julgar, ela vai te apoiar, vai te incentivar, vai falar, bora então, vamos mesmo, estuda mesmo, vai atrás, corre do seu sonho. É difícil, mas não desiste. Então, quando a pessoa ela te apoia e te incentiva, você vê ali que é uma pessoa que já colheu frutos, que já teve resultado, porque só critica quem não tem nada. E eu falo isso porque eu já passei por isso na pele também. Quando eu tava começando a empreender, eu tive um amigo que falou, você é uma péssima empresária. Eu tirei esse print, eu guardei, tanto é que eu tenho ele 3 anos depois, porque eu falei que eu nunca vou desistir e eu vou mostrar pra ele, pra todo mundo que fez piadinha, que me julgou, o quão capaz eu sou e o quão eu vou conseguir as coisas na minha vida. Então eu guardei esse print e não dei ouvidos pra ele, porque eu sabia também que era uma pessoa que não tinha que estar mais no meu ambiente, era uma pessoa que eu não tinha que dar ouvidos, que não tinha nada na vida. Então não dê ouvido a julgamento. Familiares também, parentes vão falar muito, e por mais que parente e família fale, não dê ouvido pra ele. Não atrase sua vida por causa de parente. Gente, sangue é só sangue. O que interessa é o coração. É quem tá ali com você, é quem tá te apoiando, quem tá te incentivando e não quem está te julgando. Durante essa minha reflexão aqui, essas foram as principais lições que eu queria te passar. E eu espero que alguma delas agregue na sua vida de alguma forma. E eu tenho certeza que uma dessas você precisava ouvir. E agora eu quero que você comente aqui embaixo qual dessas lições você acha que mais precisava ouvir hoje, que mais impactou a sua vida. E é claro, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, que vamos evoluir juntos nessa e teremos muito mais conteúdos por aqui. Beijo!